Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amados? Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Eu coloquei esse título aqui, que eu acho que é mais uma expectativa minha. E eu quero falar contigo, sonhando uma igreja do reino de Deus. Amém? Eu tenho um sonho, irmão, e eu quero compartilhar um pouco desse sonho com você. Eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu acredito que vai ser uma bênção para as nossas vidas. Amém? Sabe, de vez em quando você vem na igreja com uma expectativa, que a igreja tem que ser do jeito que você quer. Não é assim? As pessoas procuram uma igreja do seu jeito. E eu quero dizer para você o que eu penso da igreja, o que eu sonho como igreja. O que seria o ideal, depois de tantos anos caminhando e tal. É uma igreja que eu sonho. Nós não chegamos lá ainda. Falta-nos muito para chegar lá. Mas quem sabe você me ajudando, sonhando junto comigo, orando junto comigo, trabalhando junto comigo, a gente consegue atingir isso. Amém? Atos 2, 42 a 47 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, que coisa, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Diariamente no templo, irmão, que povo fanático. Mas vamos lá. Unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Que igreja, hein, irmãos? Essa é a igreja apostólica, de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. A gente tem que ser mais primitivo, viu, irmãos? Atos ainda capítulo 4, versículo 32 e 35, para fechar a ideia. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Coloca a mão na altura do coração, faz tua oração, pede ao Senhor que fale com você. Senhor, estamos na tua presença, carecemos da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade para conosco, Senhor. Pedimos em nome de Jesus que a tua palavra tenha liberdade em nosso coração, que toda resistência, que toda indiferença caia por terra em nome de Jesus, que o nosso coração seja liberado para receber do Senhor a tua santa, bendita e poderosa palavra, e que a tua palavra gere em nós um resultado sobrenatural. Oramos assim em nome de Jesus e concordamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Existe um livro do Mark Dever, que ele fala sobre
as 9 marcas de uma igreja saudável. São características que todos nós deveríamos ter como igreja. A nossa igreja precisa caminhar por isso. Ele elenca isso aqui em 9 tópicos no livro dele, e eu só separei rapidamente para a gente ter uma ideia aqui do que ele fala. Pregação expositiva. Que é pregação expositiva? É a pregação bíblica da palavra. Firmar a mensagem totalmente na palavra de Deus. Não é eu acho, eu viajo e tal, e eu tenho dificuldade, inclusive, de ouvir uma mensagem que não tem embasamento bíblico. Porque é uma mensagem que acaba se perdendo no achismo. Ou, não na teologia, mas na achologia. E a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Se um dia você mudar de cidade e for procurar uma igreja, você tem que procurar uma igreja firmada na palavra. E eu tenho uma certa preocupação com essa geração nova, que é uma geração que está muito preocupada em novidades mesmo, e está esquecendo que chegaram até aqui, ou usufruem do que tem hoje, por conta daqueles que pagaram o preço, 2000 anos de evangelho, dos que estudaram teologia, dos que pagaram um preço altíssimo no estudo, na ortodoxia, naquilo que é firme, que é base. Eu não consigo desprezar a história dos tradicionais, nem tampouco dos pentecostais, nem dos neopentecostais. Deus trabalhou em tudo isso para nos trazer alguma coisa. Agora, o que nós não podemos, em absoluto, é atropelar a palavra de Deus. Então, a pregação expositiva é a exposição da palavra. Eu estou trazendo isso de uma maneira muito sucinta. Lógico que eu teria que falar muito mais a respeito disso. Mas uma marca fundamental de uma igreja saudável é que ela prega o evangelho, a palavra de Deus. Agora, como é que eu faço, pastor, para saber se a igreja está pregando a palavra? Eu tenho que ler a palavra. Eu e você, nós temos que ser dedicados estudiosos da palavra de Deus. Temos que ser bereanos. Quando o pastor prega, você tem que estar lá. Muitas vezes aconteceu de estar pregando, o pastor está pregando um negócio e eu conferindo na Bíblia e falei, esse cara está viajando na maionese. Não é nada disso. Tem uma Bíblia que é um aplicativo, chama-se Olive Tree. É pago, pago, pastor? Pago, irmão, vale a pena investir. Você baixa o aplicativo, faz um cadastro, compra a Bíblia revista e atualizada com números de Strong. E cada palavra tem um significado no original. Você clica ali, ela vai te dar o original. Porque muitas vezes você escuta o cara falando assim, porque no original está escrito isso. Você vai lá, e quando o cara fala para mim do original, a primeira coisa que eu faço quando estou sentado, eu vou conferir. Confiro na hora. E está falando besteira esse sujeito aí, não é nada disso. O texto original não diz isso. Está inventando coisa. Ou pegou a mensagem encomendada de alguém e está pregando aí como se fosse dele. Você está me entendendo bem? Pregação expositiva do evangelho. Então, o Mark Dever diz isso exatamente. Pregação expositiva, teologia bíblica. Tem muita novidade surgindo aí, irmão. Cuidado com as novidades. Fica na ortodoxia, que é mais importante. Não é possível que Spurgeon errou. Não é possível que nós temos tantos teólogos, tanta gente, tanto erudito na palavra, e esses caras têm errado. Pastor, mas não é importante, estudar não é tão importante, estudar... Não, irmão, calma aí. Deus usa qualquer pessoa? Deus usa qualquer pessoa segundo o seu preparo. Usou Pedro na sua limitação e usou poderosamente o apóstolo Pedro, com milagres, maravilhas, mas Pedro, na hora de transmitir seu conhecimento, sua estrutura, fica ali limitado. 1 Pedro, 2 Pedro. Quando Paulo, erudito, conhecedor, teólogo, aprendeu aos pés dos sábios,
Paulo está ali, escreve 11 cartas do Novo Testamento. Praticamente ele traz toda a ideia do pensamento cristão que era necessário ter dentro da igreja. É Paulo que escreve. Não vamos desprezar o conhecimento e nem anular nada disso. Mas a gente não tem que estar cheio da unção, claro. Bíblia e poder de Deus. Amém, igreja? Ser pessoas maduras. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja de Jesus é uma superficialidade. A igreja está vivendo no me dá benção, me dá benção. Jesus tem benção para a sua vida? Tem ou não tem? É verdade, tem mesmo. Quando você anda na presença do Senhor, você pode ter certeza de uma coisa: você vai vencer em nome de Jesus. Não tem dificuldade de saber isso. Porém, eu tenho que deixar de ser menino, de andar na superficialidade e me aprofundar na palavra de Deus. Um crente maduro é fundamentado não na sua emoção, mas na palavra de Deus. O pentecostal, a gente que é pentecostal, fica muito emocionado. É ou não é verdade? Sim ou não? Cuidado, irmão. Muitas vezes, a gente sabe disso. Tem lugares que está pregando a palavra, nem escuta o que o pregador falou. O cara grita, aleluia, e não sei o que e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, no começo da minha fé. O irmão disse, pregando, né, e tal, e falou assim, todo crente vai para o inferno, amém, irmãos? Amém! Ele falou, amém, coisa nenhuma. Vocês tratam de prestar atenção no que eu estou pregando. E tem que tomar cuidado, irmão. A pessoa está falando uma bobagem, está dizendo amém. Acontece, pastor? Claro que acontece. Onde tem muita emoção, tem pouca razão. Claro. Aí, quando a Bíblia confronta o pecado, uma teologia de santidade, por exemplo, o cara espirra, sai da igreja. Ah, eu não concordo, vou para uma igreja que não fala essas coisas. Mas você está fugindo do quê? Você está fugindo da tua salvação. Porque quando confronta alguma coisa na sua vida, a palavra quer ajuste. Agora, mas por que o pastor está pregando isso? Eu não vou ficar nessa igreja. Não, irmão, muito pelo contrário. Se você está ouvindo a palavra, toma a palavra para você. Ui, está doendo, mas é a palavra de Deus. Uma teologia bíblica, pregação do evangelho. Do que é o evangelho, pastor? Boas novas. Ter um bom entendimento do que é conversão. Uma igreja saudável ensina os membros o que é de verdade uma conversão. Deixa eu lhes dizer uma coisa, hoje em dia as igrejas estão tendo sócios não convertidos. As pessoas estão se associando àquele trabalho, mas não se converteram. Não tem mostras de conversão. Não andam segundo a palavra de Deus. Não sabem explicar por que é que são convertidos. Se converteram do quê? Amado irmão, em nome de Jesus, entenda isso. Que se você teve um encontro real e pessoal com Jesus, a sua vida passa por um processo de mudança. Se você não se encontrou com Jesus, você continua a mesma figurinha que você era. Mesmo tipo. Como se fala em espanhol, el tipo. Continua a mesma coisa. Se associou, mas não mudou nada. Se não mudou nada, então tua conversão não é verdadeira. Agora, eu preciso de uma teologia correta a respeito de conversão. A igreja saudável precisa de um bom entendimento do que é evangelização. O que é evangelizar? Qual é a minha função? Por que que eu nasci de novo? Irmão, você não nasceu de novo para receber bênção. Você nasceu de novo para não ir para o inferno. O inferno é real. Os que vivem em pecado vão para o inferno. Jesus disse assim, eu não vim para condenar ninguém, mas aquele que não crê já está condenado. Condenado ao quê? Ao inferno. Meu Deus, que palavra. Domingo à noite trazendo uma coisa dessa, pastor. Mas é isso que a Bíblia ensina. Eu preciso entender que a função, Jesus me chamou, irmão, não tem um crente que não tenha sido salvo, que o Senhor não comissionou para ser um evangelista, para ser um anunciador da palavra de Deus.
Se você já entregou a tua vida a Jesus, você já está comprometido com Jesus. Você tem que ser um evangelista. Não tem conversa, não tem outra teologia para explicar isso. E assim é, de fato. Ainda ter um entendimento bíblico do que é ser membro de uma igreja, que hoje ninguém sabe mais o que é isso. Eu sou membro hoje aqui, amanhã eu sou membro ali, depois eu sou membro lá. Tem uns que já trocaram de igreja 5, 6, 7 vezes, não para em lugar nenhum. Hoje eu estou, eu não gostei, hoje eu gostei, hoje eu não gostei, não, e aqui não dá. Então, ele está procurando uma igreja segundo a sua maneira. O mais correto é fundar uma igreja, porque não existe igreja perfeita, não existe igreja que não erre, não existe igreja onde não tem gente com problema, não existe. Levanta a mão você, quero ver a tua mão levantada, levanta aí. Sabe por que eu pedi para você levantar a mão? Porque o maior problema da igreja somos nós. Obrigado. É verdade, irmão. Por isso que a igreja é complicada, porque a gente está dentro dela. Você e eu e você. Agora o meu irmão não presta, mas eu também não presto. Tenho tantas coisas dentro de mim que precisam ser mudadas. Eu todo dia dobro meu joelho, irmão, para orar e falo, Deus tem misericórdia, que eu sou terrível. Talvez você não entenda o que eu quero dizer com isso, mas eu encontro em mim tantas falhas, tantas coisas que ainda precisam ser mudadas. E nós estamos no processo, sendo trabalhado, quebrado, moldado, moído por Deus. É assim que é. Agora eu tenho que entender o que significa ser membro de uma igreja. Não é ser sócio do clube, irmão. Não é ser sócio de clube. Clube você pega lá, cancelei meu contrato, aqui vou para outro. Tem gente que não entende o que é cobertura espiritual, o que é estar debaixo de um ministério. Sai da igreja, troca de lugar, troca de igreja, vai para cá, vai para lá, faz o que quer e acha que está tudo bem. Sai da igreja, vai para outra, não dá satisfação para ninguém. Na hora que está com os perrengues, com as lutas, com os problemas, com a dificuldade, vem, pastor, ore por mim, que eu estou mal. O dia que decide sair da igreja, não fala nem boa tarde, nem boa noite para o pastor. Uns são tão ousados que hoje em dia tem essa ferramenta chamada WhatsApp. Ele se desliga da igreja por WhatsApp. É um covarde, não é? Perdão, covarde foi muito duro, né? É um nádega flácida. Fica mais suave, não é? Flácida, mais suave. Mas não entendeu nada do que é ser membro de uma igreja, do que é estar vinculado ao ministério, do que é pertencer ao corpo de Cristo. Porque aqui, irmão, é uma parte do corpo de Cristo. Você imaginou se o dedo falasse assim, estou saindo. Está indo para onde, cara? Estou saindo, vou para outro lugar. E você olhava o teu dedo e ele fazia assim. E agora o que eu faço sem o dedo? Não pensa bem, irmão. A Bíblia nos compara, Paulo nos compara como membros do corpo de Cristo. Eu estou aqui na igreja, não gostei. Irmão, você está na igreja, você representa muito. Representa muito. A tua pessoa, o teu testemunho, a tua caminhada. Tem representatividade. É testemunho para a vida de outros. Que estão olhando para você e estão dizendo, puxa, esse cara foi para a igreja. Se ele foi, eu também posso ir. Eu posso escutar um amém? Agora eu saio da igreja e o cara que olhava para você e ficava olhando para você dizendo, puxa, eu estou aqui por causa desse cara, cadê ele? Saiu, foi embora, mas para onde foi? Você não entende a responsabilidade que é ser membro de uma igreja. Amém? Vocês estão me entendendo bem? Ser membro da igreja, você representa aquele corpo. Se começam a falar mal da tua igreja, estão falando mal de você. Amém? E eu preciso entender, eu pertenço ou não pertenço a esse corpo? Ou eu sou simplesmente, eu acho que eu chego e faço de qualquer jeito? Não, igreja é coisa séria. Amém?
Um pastor, pelo menos eu vou dizer do como eu me sinto, como é que eu penso a respeito disso. Um pastor tem responsabilidade com os membros da sua igreja. Se Deus me deu para cuidar da sua vida, eu devo cuidar da sua vida. Beleza. Beleza? E a filmagem, está tudo ok? Olha só, o diabo está nervoso mesmo, irmãos. Eu estou achando que o diabo ficou endemoniado com essa conversa. Porque o que eu estou falando para você é coisa lúcida aqui. Não estou divagando. Um pastor, ele tem responsabilidade com o rebanho. Quando eu dobro meu joelho, estou orando: Senhor, abençoa a igreja, supre a necessidade dos meus irmãos, dá saúde para eles, Senhor. Pai, aviva o coração deles, não deixa eles esfriarem na fé. Senhor, olha o problema daquela família. Eu começo a clamar a Deus. Eu estou clamando por quem? Pela igreja. Agora, eu tenho que entender que eu estou orando pela igreja que é igreja. Está entendendo? Se você não é igreja, não estou orando por você. A igreja tem responsabilidade com a igreja. Ser membro da igreja é coisa séria. Tem que ter um bom entendimento bíblico a respeito da disciplina na igreja. Disciplina, pastor, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Igreja que não tem disciplina não funciona bem. O que é disciplina, pastor? O cara está em pecado, vai para o banco, vai ser tratado, vai ser curado, vai ser assistido. Ele tem um problema, uma tendência, um pecado, um comportamento que não é adequado para estar ministrando aos outros. Ele tem que ser tratado. Tem gente que você colocar no banco sai da igreja. Por quê? Porque não entendeu que disciplina faz parte do corpo. Tem uma pessoa aqui na igreja que eu admiro demais. Um dia estava lá, já está conosco há muitos anos. Um dia estava lá e estava pisando na jaca, lá no tomate. Fui lá, coloquei no banco. E ainda dei um encargo: você vai voltar e vai fazer tudo que você já fez. Passou por tudo de novo. Desde como se fosse um novo convertido. E foi. Passou por tudo, quietinho, calado, obediente. Eu falei: isso aí é ovelha. Não pode ter disciplina. Disciplina corrige. Papai e mamãe, você que não disciplina o seu filho, você está conduzindo ele para a morte. Você que faz tudo que o seu filho quer que seja feito, você está agindo errado. Você não está sendo bíblico, você não está disciplinando, você não está colocando limites, você não está colocando o que é necessário na família. Mesma coisa o pastor com a igreja tem que disciplinar. Igreja não é lugar de bagunça, de arruaça. Uma igreja saudável cuida dos seus. Uma igreja saudável está interessado na questão do crescimento espiritual, do discipulado, da vida do crente, da ovelha. E quem escreveu isso não sou eu, irmão. Eu só estou passando para você os tópicos de um livro. E entende uma outra coisa, que a liderança bíblica, ela é diferenciada. Não vou me alongar sobre isso. A verdade é que a gente sonha com uma igreja madura, uma igreja que funcione bem, uma igreja que flua com maturidade. Você não pode desprezar os dons do Espírito, mas você também não pode viver no emocionalismo. Você tem que viver com maturidade. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo não é uma igreja que só faz barulho, mas é uma igreja que funciona em todas as áreas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma igreja relevante, uma igreja que impacta o lugar onde ela está plantada. Se a nossa igreja não estiver fazendo diferença nenhuma para a sociedade, nossa igreja está errada. Nós não estamos funcionando bem.
E nós temos que fazer diferença para as famílias, para os lares. Enfim, nós temos que sonhar com esta igreja bíblica, onde os milagres aconteçam. Sonhar com uma igreja saudável, uma igreja madura. Isso é bom, não é? Amém? Você pode sonhar comigo ou não? Em nome de Jesus. A linguagem dos sonhos é a linguagem de Deus, irmão. Deus falou com Jacó, para Jacó sonhar. Eu não sei se você lembra de todas as coisas que aconteceram de sonho na vida de Jacó. Jacó sonhou, José foi um sonhador, Salomão sonhou e Deus falou com ele. Sonho é a linguagem de Deus. Sonhar com uma igreja madura, uma igreja espiritual, uma igreja efetiva, relevante, é o que a gente sonha. E eu queria encorajar você a sonhar comigo, em nome de Jesus. Quando você sonha, irmão, você não está sonhando para você está sonhando para nós, para o povo, para a tua família, para a tua cidade. Amém? Amém? Eu estou sonhando com o quê? Estou sonhando que isso aconteça no nosso meio, que isso aconteça nas nossas vidas. E um sonho não se realiza sozinho, um sonho tem que ter gente no meio dele. E eu creio que você está aqui e você pode sonhar comigo. Amém? Agora, eu posso sonhar com uma igreja perseverante. Segundo o texto que nós lemos, Atos 2:42, fala sobre uma igreja perseverante. Eu sonho ter uma igreja perseverante, nosso povo perseverante, pessoas que não desistam da caminhada, que perseveram na doutrina dos apóstolos. Interessante quando a gente fala doutrina dos apóstolos, porque toda essa parte da Bíblia não estava escrita quando os apóstolos estavam agindo. Não tinha essa porção da Bíblia, toda essa parte do Novo Testamento, não tinha. Não existia, isso aqui não havia sido escrito. Que doutrina os apóstolos estavam vivendo? Aí tem os que pensam de uma maneira um pouco diferente, mas eles viviam qual doutrina? A doutrina do Antigo Testamento, a doutrina dos apóstolos, onde eles estudavam, onde eles trabalhavam os princípios. Pastor, mas o Antigo Testamento não está desatualizado. É uma sombra do Novo Testamento. Sabe o que é sombra? Sabe o que é sombra? Não. Pensa assim no sol. O sol se põe, ele nasce, né? E ele vem gerando uma sombra, certo? Certo? Então ele vem gerando sombra. Ele está levantando aqui, está gerando sombra ali. Mas chega no momento em que o sol não faz sombra, até que a luz seja perfeita, em que a glória de Deus se manifeste em plenitude na nossa vida, e não vai ter sombra nenhuma mais. Por enquanto nós vivemos com algumas sombras ainda, sendo revelado a cada dia na nossa vida. Amém? Então o Novo Testamento, ele traz luz para o Antigo Testamento. À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, você vai tendo luz, e essa luz vai iluminando o teu caminhar diário. Irmão, a Bíblia precisa ser estudada. Amém? Eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aquele povo aprendeu a ter comunhão. O que a palavra comunhão significa? Comum todas as coisas. Comunhão. Como é difícil a gente pensar em comunhão, sabe por quê? Porque nós somos egoístas. A gente não pensa em andar junto com o irmão direito. Andar com esse cara é tudo cheio de problema, e é verdade. Um problemático falando do outro. Amém? Ou você já é perfeito já? Ué, ninguém disse amém? Não? Pergunta para tua esposa aí que se você já é perfeito. Pergunta para ela assim, já sou perfeito já ou não? Sou top, fala, diga que sou. A irmã responde para ele assim, você é o cara. Nossa, você é o cara. É coisa nenhuma. É que nem a história. Não, você, amor, só Jesus na causa.
É só Jesus na causa. Em casa é desse jeito, é só Jesus na causa. Porque não tem, irmão, não tem. Assim como na família a gente tem que desenvolver relacionamento, tem que aprender muita coisa, na igreja, para ter comunhão, nós também precisamos aprender muita coisa. Temos que tomar decisões, temos que ter atitudes diferenciadas. Ninguém está falando de ficar todo dia na casa do irmão comendo, que daí você tem que ir lá entrar com uma participação também, né, irmão? Todo dia, ô irmão, estava passando aí na frente, resolvi entrar. Está louco? Não é sobre isso que está falando, mas comunhão, ter as coisas em comum, objetivos, caminhar juntos, dentro do possível, à medida que isso é desenvolvido, nós temos que ter comunhão e temos que provocar comunhão. Agora, pelo amor de Deus, não me convide para comer na sua casa. Como assim, pastor? Não, porque se todo mundo convidar, eu estou perdido, irmão. Porque um dia eu estou assim. Eu vou contar uma coisa para você, misericórdia, tem que me controlar para comer, porque no partir do pão perseveravam, nisso mesmo, no comer, no estar juntos, no viver juntos, no apoiar um ao outro, e ainda fala que perseveravam nas orações, que aqui é uma chave poderosa na vida do cristão. Uma igreja que não ora não consegue ter nada dessas coisas anteriormente. Quando o cristão tem pouca oração, ele tem pouca revelação de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. Ele não entende muito a respeito desses princípios que são espirituais. Porque a oração me leva para um nível de espiritualidade. A falta da oração me deixa muito carnal, muito racional. Não entendo, não aceito, não tolero, não perdoo. Sou rancoroso, vingativo. Falta de oração é um caos na vida do que diz ser crente. Aquele que não é crente, tudo bem, mas aquele que é crente não vive sem oração. A oração está como a comida está para o corpo. Se você não comer, você fica fraco. Se você não orar, você também fica fraco. Vida devocional, vida com Deus, diária. Perseverar nisso, aprender valores e princípios. Tem uma geração de crente hoje, irmão, que ele é crente, ele faz um monte de coisa de crente, mas só que na hora de viver na prática, nos detalhes da vida, ele age como incrédulo. Ele crê certo, mas age errado. Não, esse eu não vou perdoar não. Mas como assim não vai perdoar? Você não é crente? Sou, mas esse eu não perdoo. Pronto, já está tudo errado. Está tudo errado. Um coração regado de oração, de presença de Deus, de óleo, vai escutar o Senhor falando, vai considerar o que está na Bíblia, e vai procurar obedecer a palavra de Deus. Porque, irmão, importa obedecer a Deus do que aos homens. E aos homens inclui você mesmo. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, inclusive a si mesmo. Que muitas vezes nós queremos obedecer a nossa própria vontade, o nosso querer, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento. Um dia desses eu falava com alguém, não importa os teus argumentos, o que importa é o que a Bíblia diz. Que os teus argumentos podem ser muito bons, mas não suplantam a palavra de Deus, não podem passar por cima da palavra de Deus. Está me entendendo? Amém? Então perseveravam na oração. E isso era importante. E na doutrina dos apóstolos, que é a própria palavra. Esse povo sabia mesmo como é que é ser crente. E lá em Mateus, Jesus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança. O segredo que nós precisamos como igreja, ser perseverantes. Não desista, irmão, porque alguém do teu lado não foi legal contigo. Não deixe de vir à igreja, não deixe de congregar. Mesmo que você não tenha vontade, venha para a igreja. Mesmo que aquele dia você está meio assim, meio enviesado assim, sabe, meio de atravessado, você dormiu na cama meio ruim assim, venha na igreja.
Tem gente que diz, hoje não estou legal, não vou na igreja. Não, hoje eu não estou legal, aí é que eu vou na igreja. É ali que tem palavra, é ali que tem poder de Deus para mudar minha história, é ali que tem um louvor ungido para restaurar a minha alma, para me aproximar de Deus outra vez. Eu não posso ficar em casa, eu não posso deixar de congregar. É importante que nós, como servos de Deus, como igreja, sejamos perseverantes na caminhada. Não permita que nada e que ninguém, nem mesmo você, te tire da presença de Deus. Amém? Porque muitas vezes nós nos tiramos da presença de Deus. Ou a esposa, ela não está muito com vontade de ir, eu vou ficar com ela fazendo companhia. Seu burro. Só um tonto pensa desse jeito. Está louco, pastor? O senhor está muito agressivo. Irmão, isso é burrice. Burrice espiritual. Como que alguém do teu lado não está com vontade de ir na igreja e você fala assim, então eu vou sucumbir à vontade? Quer dizer, se o cara pular no poço, quantos já falaram isso? Quantos já falaram isso para os filhos? Quantos já falaram isso para o filho? Quer dizer que se o cara pular no poço, você pula junto. E o marido está lá, acompanhando a esposa na depressão dela, ou vice-versa, não é? Está perdendo, você está perdendo. Você está deixando Deus de te abençoar. Quando alguém está fraco, fica forte você. Quando alguém está desanimado, anime-se você, persevere na presença de Deus. Para com esse negócio, irmão. Hoje eu estou sentindo, aí a esposa vai lá, cheia de sabedoria. Não vai na igreja hoje não, mozinho? Hoje não vou, estou meio chateado. Ai, que bom, então vamos ficar em casa, eu fico com você, amor. Misericórdia. Persevere na presença de Deus. Senão você não vai ver a vitória no teu lar, na tua família. Tem que ser perseverante, irmão. Amém? Segunda coisa, eu sonho com isso, uma igreja unida. Como eu sonho com isso, irmão. Uma igreja unida. Atos capítulo 4. No versículo 32 diz, da multidão dos que creram era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Uma igreja unida, uma igreja que anda junto, uma igreja que entende o propósito. Por que nós estamos aqui? Está ali, nós temos ali missão, visão e valores. Estamos aqui por isso. Não estamos a fim de fazer outra coisa. Nem queremos ser parecido com ninguém, queremos ser parecido com a igreja do Senhor. Não estamos preocupados em fazer apologia a nada. Estamos preocupados em responder ao desafio de Deus para a nossa vida. A outra é melhor, amém, glória a Deus. E tem igreja melhor do que a nossa aqui, irmão. Tem igreja melhor. Tem pastor melhor do que o teu pastor. Tem sim. É verdade. Tem, pastor, quem é? Eu falei, aí é outra conversa. Mas, o que um dia eu estava lá reclamando. Sabe essas coisas que crente faz de vez em quando, né? Eu era bem assim atrasado nessas coisas, moleque ainda de tudo, reclamando da minha igreja e tal. Eu fui para a oração. E estava lá orando. E sabe aquela oração meio... Era uma oração, mas era uma reclamação para Deus, sabe? Porque o meu pastor, porque aqueles irmãos, porque não sei o quê. Eu não sei se eu estava orando, se eu estava murmurando. Eu pensei que eu estava orando, mas eu acho que eu estava murmurando. Ou eu estava... Não sei. Eu reclamando, de repente, eu acho que eu estava orando, porque o Senhor falou comigo. Mas era confuso o negócio, eu acho que era murmuração mesmo. E o Senhor falou comigo assim, você está reclamando da igreja? Do que você está reclamando para mim? E eu comecei a falar umas coisas para Deus. E daí o Senhor falou, muito bem, por que você não trabalha para mudar isso? Você não é igreja? Porque quando você está reclamando da igreja, está reclamando de você mesmo.
Está reclamando do seu irmão? Está reclamando do seu pastor? Mas o que você está disposto a fazer para mudar a realidade que você está vivendo? Eu me lembro daquela época que o louvor da nossa igreja, o louvor da igreja que eu pertencia, para você entender, eu saí de uma igreja onde tinha piano de cauda, os caras tocavam, o cara baterista fera. Naquela época, Ademar de Campos cantava lá. Ademar de Campos é 30 e tantos anos de ministério. O cara era fera para arrebentar. Tem uns que conhecem Ademar, Azaf Borba, esses caras tudo que hoje são considerados, os caras tocavam naquela igreja que eu frequentava. Você tinha músico bom lá, irmão. Aí eu saio de Londrina e vou para Curitiba, e chego lá na igreja, ai Jesus Cristo, que dava um ruim na gente. Louvor, ai. Só vinha murmuração no meu coração. Sabe quando você acha que tem defeito a igreja? E eu fui falar disso com Deus, e Deus falou, por que você não começa a trabalhar para mudar isso? Falei, legal, hein? Precisava ouvir essas coisas. Porque se eu sou igreja, tem alguém que é igreja aqui ou não? Fica com a mão levantada, quero ver direitinho, ver se fica bonito esse negócio. Tá bom, hein? É isso aí. Então você é igreja. A gente tem que estar em unidade de propósito, tem que estar lutando pela igreja. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que quer dizer isso? Não permite guerra, murmuração, briga, dissensão, discussões. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Aí você olha para o teu irmão e diz assim, cara, você tem defeito. Olha para ele, cara, você tem defeito. Olha aí, olha para ele, fala aí. Fala para tua esposa aí, Paulo. Com essa cara olhando para mim aí. Fala para ela. Fala para ela aqui. Fala para ele, Silvano, que ele tem defeito. Eu conheço o Paulo. Fala, pode falar. Está autorizado. Você tem muito defeito. Eu também tenho. Faz assim com o dedinho, irmão. Mostra para o irmão assim, ó. Fala assim, desse jeitinho. Fala assim para ele. Você tem muito defeito. Fala para ele assim. Isso, irmão. Fala, Sidney, para a esposa. Fala para... Eu sei, eu conheço. Eu conheço todo mundo, eu conheço. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim agora. Ó, 1 para a pessoa, 1 para Deus, 3 para mim. A gente tem essa mania de se colocar numa posição de santarrão e achar que o outro está tudo estragado, quando na verdade de vez em quando a gente está mais estragado do que o outro. E por isso a gente fica se vangloriando. Paulo disse, se eu posso me vangloriar, que seja na cruz de Cristo. Eu não tenho motivo nenhum para me vangloriar. Que seja na cruz de Cristo, porque é pela cruz que nós somos restaurados, redimidos, lavados, limpos, tornados nova criatura. Amém, irmãos? Meu Deus, eu não sei se você sente o que eu estou sentindo aqui, mas é algo totalmente poderoso da parte de Deus. Onde você pode olhar e entender que teu irmão é tão cheio de falhas quanto você. Alguém pode dizer amém? Então ninguém, para de julgar os outros, para de botar o dedo na cara dos outros. Abraça o teu irmão que está mais débil lá, ajuda ele, encoraja ele em nome de Jesus, levanta ele, repreende ele quando for necessário, porque tem gente que pensa que não pode repreender o irmão. Quem é você para me chamar a atenção? Sou teu irmão. Ora, tá bom assim ou não? E a Bíblia manda o irmão chamar a atenção do outro, mas manda orar um pelo outro também, suportar um ao outro. E a Bíblia nos exorta a viver uma vida diferente como igreja. Amém, irmãos? Terceira coisa, Atos 4:20. Vamos ler aqui. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Uma igreja
consciente e responsável. A igreja não pode se calar a respeito do evangelho. Pastor, irmão, que a tua vida se torne um testemunho poderoso de Deus. Que a tua vida fale com poder, com autoridade. Que a tua vida denuncie aquilo que está errado, mas que fale daquilo que está certo. Aquilo que Jesus fez na tua vida. Fica discutindo Bíblia, teologia, não fica nada disso. Fale do que Deus está fazendo na tua vida. Fale do amor do Senhor. Se você foi alcançado por Jesus, você já tem um testemunho. Se você foi tocado por Deus e a tua vida começou a ter transformação, viva isso, fale isso, pregue isso, declare isso, proclame isso em nome de Jesus. Isso é papel da igreja. Só quem é igreja pode fazer isso. Ah, pastor, eu não consigo pregar para ninguém, porque eu sou tímido. Timidez não tem nada a ver com isso, irmão. Até o tímido pode falar: Jesus me libertou das drogas. Jesus me libertou da raiva, do ódio. Ele pode falar: Jesus me libertou do complexo de inferioridade. Jesus me libertou. Ele pode falar isso. O tímido pode falar. Quem que fez isso? Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Quarta coisa, Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uma igreja cheia da graça do Senhor. O que é isso, pastor? É uma igreja acolhedora. Uma igreja que recebe a pessoa do jeito que ela vem, do jeito que ela está, com problema, com luta, com dificuldade, com vício, com drogas, com o que for. Recebe as pessoas, não aponta dedo, não faz pré-julgamento. É uma igreja cheia de misericórdia. Uma igreja onde as pessoas possam dizer: olha, eu queria ser acolhido, você é bem acolhido em nome de Jesus. Ah, se nós vivermos desse jeito. Podemos sonhar com isso, não podemos, irmãos? Sabe, irmãos, por um tempo muita gente saiu aqui. Eu escutei um conselho de um pastor. Eu falei: amado, que bênção você me falar isso. Vou colocar em prática, e vou colocar agora em prática. Tem muita gente que foi embora daqui. Isso é chuva? Glória a Deus. O Senhor prepara tudo aí. Aleluia. Se chover aí no teu canto, você fica tranquilo. Mas presta atenção aqui, não vamos deixar a chuva tirar a nossa atenção disso. Muita gente foi embora. Tem gente que quer voltar e não tem coragem. Você acha assim que o pastor não vai receber? Eu quero dizer uma coisa para você, você que está me assistindo aí. Meus braços estão abertos para te receber de volta. Eu vou te amar, vou te abençoar, vou orar por você, vou abençoar a tua família, a tua vida, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Nós geramos muita gente no mundo espiritual. Nós geramos, a igreja gerou. E nós estamos dizendo o seguinte: vocês não precisam ficar se debatendo, não. Pode voltar para casa. Ah, pastor, fiquei magoado, eu perdoo. Me perdoe também, em nome de Jesus. Por favor. Pastor, estou com raiva do senhor, vem conversar comigo. Nós vamos acertar tudo isso aí. Você me paga um café e a gente resolve tudo isso. Cafezinho pretinho, não tem problema. Amém? E esse amado pastor falou: pastor, faz bastante massagem com óleo nos braços, que o senhor vai ter que abraçar muito. Amém, vamos abraçar, irmão, em nome de Jesus. Amém, igreja? A igreja tem que ser uma igreja cheia da graça. A graça é isso, é um favor que eu recebo, que eu não mereço, mas eu recebo. Irmão, nós somos salvos, sabe por quê? Pela graça. Nós não merecíamos, mas Jesus nos alcançou. Essa tem que ser a vida da igreja. Quinta coisa, uma igreja
uma igreja solidária, uma igreja que se preocupa com os irmãos. Atos 4:34 diz: pois nenhuma necessidade havia entre eles, portanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Temos que discernir bem isso, entender bem isso. O que eu posso fazer pelo meu irmão? Não precisa fazer divulgação, propaganda, não precisa fazer nada disso, não precisa fazer nada disso, nada disso. Mas Deus coloca pessoas do lado da gente que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio emocional, espiritual, financeiro. Algumas vezes você tem que estar botando a mão no teu bolso mesmo e abençoando a vida de outras pessoas. Existem momentos na vida de algumas pessoas que são muito difíceis. Muito difíceis. Não estou dizendo que nós vamos resolver o problema de todo mundo, porque hoje 80% da nação está endividada. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas compulsivas, pessoas que estão... 80% da nação está endividada. Dívidas e dívidas e dívidas. Isso causa um caos, não causa? Então a igreja não vai poder resolver a situação econômica do país. Mas tem situações que você precisa socorrer. Você precisa ir, precisa socorrer. Tanto jeito. E a igreja precisa ser efetiva nisso. A igreja precisa ser efetiva, tem que ser solidária, tem que se envolver, tem que colocar a mão. E cada caso tem que ser avaliado, é evidente que tem que ser avaliado, porque tem muita gente esperta hoje em dia, não tem, irmão? A pessoa vai e faz um monte de conta e diz: agora, pastor, o pastor paga aí para mim aí. Não existe isso, né? Necessidade real, situação aflitiva de verdade, não é por consequência da irresponsabilidade, não. Porque Deus, até na irresponsabilidade da gente, Deus age, né? Mas a comunidade está aqui, tem que ser solidária, assim. Tem situações, esses dias eu vinha conversando com uma pessoa, um irmão, até de uma outra igreja, vai ter que fazer mais uma cirurgia com a filhinha dele. Tem feito 8 cirurgias, vai para a 9ª. O plano não cobre essa 9ª cirurgia, são 30 mil reais. Eu só escutei o Espírito Santo falando comigo assim: ajuda ele. Já sei até o que eu vou ter que fazer. Ele nem sabe ainda, mas nós vamos ajudar esse irmão. Isso é igreja. Muitas vezes você vai ser solidário com o irmão quando você vai prestar uma assessoria para ele, vai dar uma orientação técnica, vai ajudar esse irmão a sair de um problema, dar uma direção para ele, vai escutar ele direitinho. Você é um profissional daquela área e vai chegar na tua mão o problema. Você fala: não. Aí de repente Deus vai te usar para aquilo, para pegar e dar uma direção para ele. Nem tudo que a gente recebe de Deus é para cobrar dos outros. Algumas coisas Deus nos diz para disponibilizar. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Uma igreja cheia de prodígios, de milagres, de maravilhas. Isso é uma igreja consagrada, uma igreja que vive santidade, uma igreja que anda na presença do Senhor. Atos 5:12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Deus usa só os líderes para fazer milagres? Não. Deus quer usar a sua vida. Amém? Amém? Sim ou não? Você vai orar pelo enfermo mesmo, em nome de Jesus? Tem uma coisa importante para entender aqui. Irmãos, como é que cresce a minha experiência de milagres? Para que eu quero mais presença de Deus? Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Qual a finalidade disso?
Para dizer que eu sou espiritual? Não. Para ser usado por Deus. Deus quer te usar. À medida que você recebe, você ministra. Tem pessoa onde você trabalha, onde você estuda, tem pessoas que precisam que você se torne uma bênção, que Deus possa fazer através da sua vida sinais e prodígios e maravilhas. Amém? Ora pelo enfermo. E se não acontecer nada, tudo bem, você orou. Você crê naquilo que você está ouvindo? Sim ou não? Ore, deixa Deus te usar. Lá na sua célula ministre, ore pelo enfermo. Em nome de Jesus expulse demônio. Em nome de Jesus realize coisas sobrenaturais. Pastor, o cara veio com um problema lá na minha célula e o negócio é feio. Pastor, o que eu faço? Profetiza sobre ele. Deus vai mudar a tua história. Entendi. Se você não tiver ousadia, coragem, para que unção? Tem necessidade. Você tem que começar a declarar aquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas, porque Deus de fato fará coisas tremendas no meio das pessoas, no meio do povo, no meio da igreja. E Deus vai usar quem? A mula de balão? Não. Quem que Deus vai usar? Quem que Deus vai usar? Cadê, irmão? Levanta a sua mão se você crê nisso. Amém. É você que Deus vai usar. Não, pastor, quando tiver um problema eu vou chamar o senhor sai que nem a ambulância, chega lá e ora, e depois o outro chama e eu chego lá correndo e oro para cá. E não é essa a função do pastor. Mas o senhor não pode orar? Claro que eu oro, irmão, oro pelo enfermo, eu tenho visto Deus fazer milagres, maravilhas, mas a igreja precisa ser a igreja de prodígios, de milagres, de maravilhas, e Deus conta com você, com a sua vida. Algum amém aí? Amém? Deus conta com você em nome de Jesus. Amém? Uma igreja de prodígios, de milagres. Deus vai te usar. Eu sonho com uma igreja que incomoda. Como assim, pastor? Uma igreja que incomoda. Tem que incomodar. A igreja do Senhor tem que incomodar. Atos capítulo 17. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Amém? Você está transtornando algum lugar ou não? Você tem incomodado algum lugar por aí? Não é com mau testemunho não, porque tem uns crentes que só o sangue de Jesus. Pastor, a minha mãe é crente na igreja, mas chega aqui em casa parece um demônio. Pastor, meu pai é um... Meu Deus do céu. Dá vontade de ir lá na igreja morar com ele lá. Não tem um colchãozinho? Vou levar para dormir lá, levar minha família para morar, porque lá na igreja são tão gente boa. Mas chega em casa, só o sangue do Cordeiro. Esse aqui é crente? Não acredito? Sério? Ah, não acredito. Trabalho com ele, mas nunca vi nada de crente na vida desse cara. Não é esse tipo de incômodo que tem que ser, muito pelo contrário. A pessoa tem que dizer: conheci um representante de Jesus. Conheci alguém que é bem parecido com Jesus. Que cara diferente. Que pessoa diferente. Que testemunho tem essa pessoa. Que vida. Ele fala de Jesus, mas ele fala pouco. Mas ele vive muito sobre Jesus. Ele é tão parecido com as coisas de Deus. Eu não sei, quando eu converso com essa pessoa, eu sinto algo diferente. Não é raiva não, é presença de Deus, é unção, é glória do Senhor.
Ou é aquele que o cara diz, não, quando eu converso com esse cara, eu falo, ai meu Deus, chegou o chato de novo. Espero que não, né, irmãos? Uma igreja que incomoda, pelo seu bom testemunho, pela sua maneira de ser. De vez em quando algumas pessoas me procuram, pastor, fulano de tal é da sua igreja? Antigamente eu falava, agora não falo mais. Pergunto, por quê, irmão? Não, porque é uma benção, aquele cara é da minha igreja. Não, porque aquele cara é um tremendo de um trampa lá. Escuta, trampa em espanhol é trapaceiro, embrulhão, nó cego. Porque aquele cara, eu falei, pois é da minha igreja também. Mas não é muito firme, né? Não é muito comprometido ainda. Cara, mais ou menos assim. Ah, tá, então. Que eu achei estranho, né, pastor? Estranho. Atos 5, 28. Vamos lá comigo. Eu estou terminando aqui, irmãos. Eu sonho com essa igreja. Sonho com esse povo cheio da unção, da presença de Deus. Povo transformado. Um povo, meu Deus. Irmão, eu consigo enxergar isso acontecendo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Pastor, ganhei mais um para Jesus. Ai meu Deus, que coisa tremenda. Glória a Deus. Atos 5, 28, perdão. Dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Que coisa, irmão. Uma igreja que trabalha tanto. Olha o testemunho dessa igreja. Essa igreja é poderosa mesmo. Vocês espalharam essa doutrina na cidade toda. Todo mundo sabe desse Jesus que foi morto aí. E nós estamos com esse sangue nas mãos por conta de vocês. Que igreja é essa? Que povo é esse? Eles estavam reclamando da postura dos irmãos. Olha só que coisa tremenda. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja que estava ali pronta. Eu já falei para vocês não ensinarem nesse nome, mas vocês continuam aí espalhando essa doutrina de que Jesus é amor, de que Jesus perdoa pecados, de que Jesus transforma vidas, de que Jesus salva o pecador, de que Jesus tem a vida eterna, de que, irmãos, eles tinham espalhado a notícia do Evangelho. Não tinha Facebook, não tinha transmissão ao vivo, não tinha YouTube, não tinha mídia, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada, mas a cidade ficou tomada da doutrina do Senhor Jesus. Essa igreja, irmão, uma igreja eficaz, uma igreja que não tinha desculpas, uma igreja que tinha entendido que Jesus havia salvo a alma deles. Salvou a tua alma? Tem um monte de gente esperando que você tenha coragem de falar: Jesus me salvou, perdoou os meus pecados, me transformou. Jesus é meu Senhor, meu Salvador. Não vai discutir ideologia, doutrina, nada disso. Você vai simplesmente falar daquilo que Ele fez na tua vida. Que igreja, irmãos, que igreja. Eu fico pensando nos apóstolos. Os apóstolos falaram assim: meu Deus, quanto trabalho, quanta coisa para fazer, meu Senhor. Porque, irmão, toda hora vinha gente convertido, toda hora tinha gente sendo transformado, toda hora chegava gente nova na igreja. Assim diz a Bíblia, chegava gente nova, o Espírito Santo vinha trazendo, porque a igreja funcionava corretamente, a igreja era eficaz, aleluia, uma igreja corajosa, uma igreja intrépida. 5, 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles falaram assim: eu quero que vocês parem de pregar essa doutrina. Pedro falou: não, espera um pouquinho só. Vamos colocar as coisas em ordem.
Eu sou um cidadão obediente às leis. Lembra de Pedro e Jesus lá, para pagar os impostos? Jesus não tinha imposto atrasado, não. Estava pagando o imposto do dia. Coitado do peixe, né, irmão? Você imagina, peixe não come moeda, come? Estava lá entalado com a moeda na garganta. Ai, que coisa. Pedro vai lá, pega o peixe. Sabe quem que representa o peixe, né? Nós somos pescadores de homens. O peixe representa os irmãos. E o peixe engoliu a moeda, que não era dele. Foi atraído pelo brilho, pela sedução. Muitas vezes o cristão está lá, seduzido por conta do ganhar, do ter, e come aquilo que não devia comer. Aquilo que é do Senhor, você devolve para Ele. E Jesus ainda falou: o que tem aí nessa moeda aí? O que está aí? O que tem nesse desenho aí? A imagem de? Então você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está entendendo o que é o lance? Tem gente que pega o que é de Deus e fica entalado. Por isso que a coisa não está indo bem. Você está entalado, irmão. Tem gente entalado por aí. Você imaginou uma moeda dentro da garganta? Peixe não come metal, irmão. Peixe não come metal. Se comer, morre. Tem muita gente comendo metal. É peixe na casa do Senhor e está comendo metal. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Porque o Senhor tinha dado uma ordem para Pedro: nós não vamos ficar devendo nada para ninguém. Pedro, faz isso. E Pedro foi e fez. Mas chegaram para ele e disseram: para de pregar esse evangelho. Não, agora não importa obedecer ao homem, agora tenho que obedecer a Deus. E eu falei aqui no começo, e obedecer aos homens, inclusive a si mesmo, porque muitas vezes nós nos negamos em fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós temos que parar de nos obedecer e obedecer aquele que tem o controle da nossa vida. Amém, irmãos? Temos que andar em outro caminho. Nós temos que fazer a vontade de Deus. É isso que o Senhor espera da sua igreja. Uma igreja corajosa, uma igreja missionária, uma igreja que prega, que evangeliza, que sai das quatro paredes. Que aqui é confortável ficar aqui. Sai ali fora: ai não, mas ali eu não vou ser crente, né? Ali eu dou uma disfarçada e tal. E nem aquele cara que se converte, chega animado no trabalho, fala: agora eu só recebi a Jesus nesse domingo, estou animado com Cristo. Cara, que legal, você agora é crente. Ele fala: sou. Eu também sou. Como assim? É que eu sou um crente agente secreto. James Bond. Aquele cara que se esconde, não se manifesta. Ninguém sabe que ele é crente, porque ele tem medo, ele não tem coragem de assumir o papel dele, a vida dele, quem ele é. Mas o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é crente. Amém? Você é um engenheiro crente, você é um advogado crente, você é um médico crente, você é um dentista crente, você é crente. Você é um pedreiro crente, você é um instrutor crente, né? Você é um barbeiro crente. E daí, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou crente. Algum problema com ser crente? Não. Por quê? Você não é crente? Mas tem gente que tem medo de assumir a sua identidade. O pior problema nosso, irmão, que nós não temos coragem de ter a identidade de Cristo. E por isso tantas coisas estão sendo deixadas em segundo plano na nossa vida, e os resultados vêm em segundo plano também. Porque nós não temos coragem de assumir que nós somos crentes de verdade. E um crente tem postura de crente. Não é meia palavra, meia boca, meio isso, não, ele é. Pastor, mas antes eu mentia para fazer negócio, agora eu sou crente, não minto mais. Isso mesmo, crente não mente para fazer negócio.
Ai, me retalharam lá porque eu sou crente. E pode esperar, foi assim com a igreja primitiva, com os verdadeiros cristãos, é assim também. Esse trabalho não faço, esse comportamento não tenho. Coragem de ter identidade de servo de Deus. O maior problema da igreja hoje é que ela não tem identidade. Falta identidade de cristão no povo de Deus. Eu sou isso mesmo, eu sou crente de verdade. Mas um dia eu estava pregando, para variar um pouquinho, estava pregando para a pessoa. E ela olhou para a minha cara e disse assim: ah, seu pastor Toninho? Eu falei, sou. O senhor não é daquela igreja barulhenta? Eu falei, sou, por quê? Qual o problema? Aí eu não gosto desse tipo de igreja. Eu falei, também não. Mas a sua igreja não é dessas igrejas barulhentas? O povo faz barulho, rapaz. Eu tentei controlar, mas quando o Espírito Santo se move, tem jeito. O senhor está debochando de mim? Eu falei, não, estou falando o que eu penso. Por que você não vai lá fazer uma visita para a gente? Vai conhecer o poder de Deus. Sabe, ele lançou uma conversa como quem quisesse me intimidar, para que eu recuasse da posição que eu tenho em Cristo. Não, meu irmão, eu continuo sendo crente. E pentecostal, tem mais essa. E nós fazemos barulho sim, em nome de Jesus. Qual o problema? Mas se isso escandaliza, pastor, escandaliza é pecado, irmão. Pecado escandaliza. Quando o cara está no altar vivendo em pecado, quando o cara está fazendo coisa por aí que não devia, isso escandaliza. Ser crente de verdade, cheio do Espírito Santo, pregador da palavra, aquele que testemunha, que anuncia, que vive, esse não escandaliza. Esta é a função da igreja. Amém? Uma igreja missionária, uma igreja corajosa, uma igreja de oração. Atos 12:5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Alguém diga amém comigo. Qual é a ferramenta que Deus nos dá para vencermos toda a batalha? Oração incessante. Aí nós queremos ser uma igreja que faça diferença, mas não temos vida de oração. Sabe qual é o maior problema da igreja? A igreja é rasa na oração, fraca na oração. Spurgeon pega os seminaristas, porque Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Quando Spurgeon pregava, ele tinha uma plateia de mais de 5.000 pessoas. Isso nós estamos falando de muitos anos atrás. Ele pegou os seminaristas. Quero mostrar para vocês o sistema de aquecimento da igreja. Era verão na Europa. Chamou seminaristas e venham ver o sistema de aquecimento da igreja. E ele falou, ué, os seminaristas conversaram entre eles e disseram, mas esse sistema de aquecimento da igreja no verão, esse professor nosso, hein? Venha, vou mostrar para vocês. Foi, desceu no subsolo da igreja, mandou abrir a porta, os seminaristas foram entrando, tinha 500 pessoas orando pelo culto à noite. Quanto você tem orado pela tua igreja? Orado mesmo, para que Deus dê graça para o seu pastor pregar na unção, no fluir do Espírito Santo, no mover de Deus, para que o ministério de louvor seja uma bênção, que ele venha com poder. Quantas vezes você chega na igreja e fica batendo papo com o irmão, mas nem dobrar o joelho para orar, ora. Não ora em casa. Irmão, o problema é que nós não temos vida de oração em casa. Nós precisamos orar, funcionar como igreja. Nossa família precisa nos ver como pessoas do altar, pessoas da presença de Deus. Eu não estou falando do altar, este lugar. Eu estou falando teu altar pessoal com Deus. Nossa família precisa ver que existe um poder sobrenatural na oração. E você ensina cedo isso. Tem uma menininha lá em casa, que quando eu começo a orar, ela para tudo, irmão, para. Ela me olha assim, ó.
Deita a mão na cabeça dela, ela fica quietinha orando, daquela que ela está. Você olha para ela, está. Agora, as pessoas precisam saber que nós somos pessoas que carregam a glória de Deus. Para você carregar a glória de Deus, irmão, você precisa ter vida com Deus. Para quem é isso, pastor? Para alguns escolhidos? Só para os escolhidos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em oração, Ele vos conceda. Tem algum escolhido aqui? Você tem que ter vida de oração, irmão. A gente vê sexta-feira à noite, que é nosso culto de oração. Nós temos ainda um povo que ora, glória a Deus que nós temos. Mas eu queria que todos vocês estivessem aqui para orar, para a gente interceder pela nossa cidade, interceder pela nossa família, interceder pela igreja, interceder pelo culto, interceder por salvação de almas. A gente tem um banner de oração. Lembra daquele banner de oração? Coloca aí, faz favor. Concluindo aqui, irmãos. Já? Está aí. Motivos que nós oramos pela igreja. Talvez você nunca tenha visto isso aqui, mas são motivos que nós oramos toda sexta-feira, oramos por isso. Toda sexta-feira, além de outras coisas. Por que nós oramos? Oramos porque é só através da oração que a coisa funciona. Não é na eloquência, na habilidade de pregar, não. Isso é o mínimo. Isso é um plus. O segredo da tua vitória, da tua bênção, do avivamento da tua alma, da tua paixão por Jesus, do teu amor pela presença de Deus, é oração. Nada acontece sem que primeiro tenha acontecido no mundo espiritual. Primeiro acontece no mundo espiritual. Como é que faz acontecer no mundo espiritual, pastor? Através da oração. Conversão, transformação, prosperidade, bênção, portas que se abrem, milagres que acontecem. Tem que acontecer antes na vida pessoal. Essa é a marca da igreja primitiva. Pedro estava preso por pregar o evangelho. E a igreja começou a orar. Liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, Senhor. E a igreja começou a interceder. E a igreja estava orando. E a igreja estava clamando. E o Senhor respondeu a oração da igreja. Amém? Nós oramos hoje pela neta do nosso irmão João. Eu creio nessa oração, irmão. Porque ela foi feita em concordância na igreja. Tudo que é ligado aqui vai ser ligado lá no céu. Está ligado na terra. Ligamos juntos. Está ligado no céu. Tem gente que não entendeu ainda o que é a igreja. Isso que me deixa assim. Pensa que a igreja é um clube onde você vai participar. Não, a igreja é uma comunidade espiritual instituída por Deus. Quando a igreja está vivendo uma vida de oração, sabe o que começa a acontecer no meio da igreja? Avivamento, conversão de almas, transformação de vidas. Atos 2:4. Eu estou encerrando. Pensa o quê? Que eu não estou com vontade de pregar umas 2 horas? Estou mesmo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você tem andado cheio do Espírito Santo? Ou cheio de você mesmo? Uma marca da igreja é a gente ser cheio do Espírito Santo. Agora tem um segredo aqui. Para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que me consagrar. Eu tenho que santificar o meu caminho. Tenho que santificar a minha mente.
os meus sentimentos. O Espírito Santo não vai se movendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. O nome já diz, o Espírito é santo, porque é o Espírito Santo de Deus. E algo que é santo não se pactua muito com aquilo que é impuro. Primeiro tem que limpar, para depois santificar. Aliás, o processo para santificar começa pela limpeza. O Espírito Santo flui, ele habita. Irmão, andar em comunhão com o Espírito Santo é algo sobrenatural. Aqui o texto está dizendo, e falaram em línguas. Mas é muito mais do que falar em línguas. É viver em profunda intimidade e comunhão com o Senhor. É escutar Deus falando com você com fluidez, com tranquilidade, com naturalidade. É uma vida onde o céu mesmo invade a terra, onde a glória de Deus se move, onde a presença de Deus é real. Onde o Espírito Santo começa a nos despertar para coisas eternas. Quando você é cheio do Espírito Santo, você está mais preocupado com coisas eternas do que com coisas naturais. É um problema, irmão, quando a gente começa a preocupar só com coisas naturais. Porque aquilo que a gente mais se preocupa é aquilo que está controlando o nosso coração. E Deus quer que nós nos preocupemos com as coisas eternas. Que eu confesso para você, eu sonho com essa igreja. Eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que alguns de vocês já até caminharam bastante nesse aspecto. Tem vivido já algo a respeito disso. Mas precisamos melhorar. Amém? O meu desafio, eu não sei se eu preguei, se eu compartilhei, se eu expressei um desejo, mas eu gostaria mesmo que você sonhasse conosco, vivesse essa igreja conosco. Essa igreja não é o sonho do pastor Toninho, na verdade, esse é o sonho de Deus. Porque você pode perceber que eu só usei a palavra para falar tudo que eu falei. Essa igreja é a igreja de Atos dos Apóstolos, é a igreja que precisa acontecer hoje. A igreja madura, uma igreja comprometida, perseverante, uma igreja de oração, cheia do Espírito Santo, uma igreja solidária, uma igreja envolvente. A Bíblia diz que essa igreja era tão poderosa que todo mundo se agradava dela. Num mundo totalmente helenista, com pensamento grego, com tanta cultura que tinha em volta, está ali uma igreja cheia da presença e do poder de Deus, fazendo a diferença num país dominado pelos romanos e pelos gregos. Quando eu digo pelos gregos, porque os romanos dominavam Jerusalém com um pensamento todo grego, porque Roma absorveu toda a cultura grega e tentaram colocar essa cultura dentro da igreja. Até hoje essa guerra continua. Nós precisamos pensar que Jesus quer nos usar. Amém? Posso convidar você a ficar de pé? Eu queria que você orasse essa noite. Eu quero orar por você também, mas que você orasse pedindo a Deus que incendeie teu coração. Eu tenho fogo. Que você peça ao Senhor, Deus, me ajuda a ajudar a tua obra. Amém? Encha meu coração da tua presença, Senhor. Amém? Fecha os teus olhos. Peça ao Senhor que incendeie teu coração, ao ponto de você ficar tão cheio, queimando de tal maneira, que você possa entender essa igreja do Novo Testamento. Essa igreja que é uma igreja viva, poderosa. Oh Espírito Santo de Deus,
Manifesta o teu poder, tua glória em nosso meio. Oh, Ramashe Kandaramai. Incendeia-nos, Deus, com teu fogo santo. Faz-nos queimar. Faz-nos queimar, Senhor, por tua presença. Não nos deixes mais indiferentes, nenhum de nós neste lugar, nenhum de nós, Pai. Mas que tua presença, que o teu fogo, que tua glória, que a tua unção, que o teu poder, Senhor, caia sobre a igreja, caia sobre nós, Senhor amado. Faz-nos sonhar esta igreja, viver por ela, lutar por esta igreja, Senhor. A igreja do Antigo, do Novo Testamento, a igreja primitiva, a igreja que está, Senhor, na tua palavra. Faz-nos viver Atos 2, Senhor. Xerabacandaçuramai. Bater na porta e coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sopra, Espírito de Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Incendeia nosso coração outra vez. Nos torne apaixonados por Ti, Senhor. Faz-nos queimar na Tua presença. Que haja lenha sobre o altar, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Acende um fogo em meu coração que não resistirei e nem controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração que não resistirei e me controlarei. Verdade, Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. É verdade, Senhor. Quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, não resistirei E me controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Sopra! Mais de ti, Mais, Senhor, mais eu quero fogo! mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sim, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Coloca a mão na altura do teu coração. Isaías contemplou a face do Senhor. Ele disse: ai meu Deus, eu vou ser consumido porque eu vi ao Senhor, o seu alto e sublime trono. E o Senhor me disse: quem enviarei? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que hoje, que essa noite possamos responder isso ao Senhor. Queima meu coração com teu fogo, purifica os meus lábios impuros, restaura minha vida, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Que essa seja a nossa oração, essa seja a minha oração. Que o Senhor nos envie com fogo, que as pessoas possam chegar ao nosso, bem perto de nós, e sentir que está queimando, o fogo do Espírito, a presença de Deus. As pessoas estão cansadas de religiosidade, é verdade, de sermões. As pessoas querem presença, elas querem a presença de Deus que está na tua vida essa noite, meu irmão. Abre teu coração, clame ao Senhor pela sua presença. Ah, meu amado Deus, queima mesmo, Senhor. Queima a tua igreja, que a tua presença venha com poder e glória. Ah, meu amado, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou. vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor.
toda adoração